Então vamos dar continuidade ao estudo bíblico nestes tempos de pandemia, onde é difícil que as pessoas cheguem ao salão paroquial. Eu vou aproveitar para tirar a máscara para que vocês entendam melhor aquilo que eu vou falar. Esta primeira palestra eu vou fazer um pequeno resumo do estudo bíblico que acontece às segundas-feiras. Já faz tempo que nós começamos, então você está agora entrando com o bonde já andando. Então eu vou fazer um pequeno resumo. Bíblia, o que é? Primeira pergunta, o que é a Bíblia? E a resposta melhor é a história do relacionamento de Deus com o ser humano. Então, é palavra de Deus, nós temos um bocado de definições. A melhor definição para a Bíblia, conjunto dos 73 livros, é a história do relacionamento de Deus com o ser humano. A Bíblia está composta de duas partes, todo mundo sabe. Uns dizem o Velho e o Novo Testamento. Isso é terminologia, é palavreado protestante. Nós dizemos Antigo e Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento está em função do Novo. Portanto, cuidado, católicos. Quando vocês começam a ficar muito, o Senhor é meu pastor, nada me falta, muito salmo para aqui, e esquecem de Jesus, cuidado, porque esse bom pastor, que fala o Salmo 23, é Jesus Cristo. Então, às vezes, nós damos supervalorização ao Antigo Testamento, com algumas previsões malucas e outras muito sábias. É a palavra de Deus. Mas todo o Antigo Testamento existe em função de Jesus Cristo. Então, a partir de Jesus Cristo é que nós temos que estar antenados. Dá importância a toda a Bíblia, sim. Mas importância maior ao Novo Testamento, importância maior às atitudes, às propostas, às palavras de Jesus. Pronto, Bíblia, quem estuda a Bíblia não vira protestante. Portanto, se você quer que os teus filhos sejam católicos toda a vida, dê formação bíblica para ela e logo vai estar apta a dizer, desculpa, não precisa de falar para mim, porque algum conhecimento é limitado, mas algum conhecimento eu tenho. Não preciso que você venha com iluminações para a minha parte. Sou limitado, mas o que eu conheço da Bíblia me dá segurança para dizer, não dá para eu mudar de denominação religiosa. Ok? Vamos então ver partes da Bíblia. Então, já falamos, Bíblia, duas partes, você já sabe. Antigo Testamento, Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 4 tipos de livros. O primeiro é a Torá, eu escrevo Torá, você lê Pentateuco. Penta é 5, Teucos, livros. Portanto, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. É a primeira parte. A segunda parte são os livros históricos. Falam dos acontecimentos desse tal relacionamento de Deus com o ser humano, o relacionamento de Deus com o povo escolhido, o povo hebreu. A terceira parte do Antigo Testamento chamam-se livros proféticos. Como fala a palavra, são proféticos, são os livros que os profetas escreveram. E lembrem que profeta não é uma pessoa que adivinha o futuro, como muita gente entende. Profeta é uma pessoa que está em sintonia com Deus e Deus o escolhe para falar a mensagem que Deus quer ao povo hebreu. O profetismo veio com a monarquia. Na hora em que começa o sistema monárquico, aí vem o profeta para dizer ao rei, ei, tu não és o maior que tu, acima de ti está Javé. Portanto, o profeta é sempre alguém que testemunha a palavra, alguém que anuncia o que Deus quer, alguém que denuncia
os exageros, os extravios das autoridades. E, finalmente, no quarto do Antigo Testamento, os livros sapienciais. Os livros sapienciais são os livros que nos dão sabedoria, que nos dão algum entendimento do mistério de Deus. E então nos põem em contato com a divindade. Eu podia dar exemplos. Os provérbios são livros de sabedoria. Os salmos são livros de sabedoria. Aliás, é bom que saiba, o livro da sabedoria é o último livro do Antigo Testamento. É livro sapiencial e tem um detalhe: esse livro não foi escrito em hebraico. O autor já escreveu em grego. Quem conhece a Bíblia já sabe que Lutero não aceitou nenhum livro escrito em grego. Portanto, a Bíblia dos protestantes não tem o livro da sabedoria. E por quê? Porque esse livro não foi escrito em hebraico. E Lutero só aceitou livros escritos em hebraico, traduzidos para o grego. O livro da sabedoria nunca foi escrito em hebraico, então Lutero já o tirou. A Igreja Católica, naturalmente, o considera livro sapiencial. Livros sapienciais. Vamos ao Novo Testamento. É claro que no Novo Testamento também tem 4 partes e os 4 evangelhos. Os evangelhos têm 3 que são semelhantes, por isso dizem sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e tem um que é mais dissertativo, mais meditativo, que não apenas fala dos fatos, mas medita sobre os fatos. É o livro, o Evangelho de São João. Ele não diz milagres, ele diz os sinais de Jesus. E sempre que Jesus faz um sinal, o evangelista faz uma teologia sobre o significado desse sinal. O Evangelho de São João, totalmente diferente dos outros 3 evangelhos. Naturalmente, o segundo livro é os Atos dos Apóstolos. Não é os atos, como eu escuto muitas vezes, é os atos. Os é plural. Atos dos Apóstolos. Como fala a palavra, é o que aconteceu com os apóstolos depois da vinda do Espírito Santo. A difusão da proposta de Jesus Cristo, que foi levada a cabo pelos apóstolos e os discípulos dos apóstolos. Então a igreja primitiva, os primeiros cristãos e seu comportamento. O terceiro tipo no Novo Testamento, o tipo de livro, então, são as cartas. São 21 cartas. Tem as cartas paulinas, umas 14, e depois tem as cartas apostólicas. São Pedro tem 2, São João tem 3, Santiago tem uma carta que você, se você ler, você fica arrepiado, que ele é que nem um carpinteiro que quando martela na cabeça de um prego, ele não falha uma martelada. É espetacular a carta de Santiago para quem gosta de coisas concretas, coisas práticas. Então, é do terceiro grupo, então é o grupo de cartas, mas lembrando que o maior número foram escritas por São Paulo. São Paulo. A carta aos Hebreus, ninguém sabe direito quem a escreveu, só sabe que os destinatários são pessoas que conheciam Abraão, Isaac e Jacó, portanto, o povo da Bíblia, os hebreus. Mas quem a escreveu se atribuía a São Paulo, só que o linguajar dessa carta não tem nada de comum como São Paulo escreve nas suas cartas. E vamos então ao quarto. Aí você já pode adivinhar. Qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse. Dois livros fazem 2 partes. Olha aqui, Atos dos Apóstolos é só um livro, faz uma parte distinta. A mesma coisa, Apocalipse, uma parte distinta. No entanto, lembrem, Antigo Testamento, 1, 2, 3, 4 tipos. Novo Testamento, 1, 2, 3, 4 tipos. Ao todo, 73 livros na Bíblia. Os protestantes têm menos 5 livros e 2 partezinhas
de outros 2 livros. E a razão, você já devia saber, é que é um livro que é escrito em hebraico, mas naquele tempo não havia livros como hoje tem. E então o cupim ou a água estragou o original. Mas havia uma cópia em grego. Ora, a Igreja Católica diz, é uma cópia do original, vamos aceitar, sim. Protestante, como eu falei, se não existe em hebraico, não é livro para a Bíblia protestante. Essa é a razão. Então, os 5 livros que não são aceitos, nós temos parte do livro de Esther, temos os 2 livros de Macabeus, temos, já falamos, o livro da sabedoria, o livro do Eclesiastes, temos também partes do livro de Judite. Bom, nada de importante, porque a maioria da Bíblia, eu diria 95% da Bíblia protestante, é igual à Bíblia católica. Nós é que às vezes, por causa dessa pequena diferença, achamos que é outra religião, não é? É a religião cristã. Pronto. Como eu falei, todos estes livros são a história do relacionamento de Deus com os seres humanos. No estudo bíblico, nós começamos então pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros. Quais são? Gênesis. No Gênesis nós levamos um tempinho com os primeiros 11 capítulos, porque são historinhas para falar sobre verdades de Deus. Eu vou repetir, porque tem católico que fica meio embasbacado. Os primeiros 11 capítulos da Bíblia, Gênesis 1 até Gênesis 11 inclusive, são historinhas para falar verdades sobre Deus. Quem criou o ser humano? Foi Deus. Como é que Ele o criou? Isso a Bíblia não é um livro científico. Às vezes nós queremos que seja, mas não é. Deus criou o ser humano. Como é que veio o pecado? O pecado veio com Adão e Eva. Então a Eva é sem vergonha, o homem não. Não, são historinhas para dizer... Deus não é o autor do pecado. Quem é o autor do pecado é a criatura que Deus fez. Então, depois vem a questão do Noé. É outra historinha que nós vemos, às vezes até em quadros, a jiquitaia, macho e fêmea, subindo pela rampa da arca de Noé. É mais uma historinha para falar que o ser humano se deturpou de tal maneira que Deus até se arrepende. A criatura que Ele fez, de tão desviada que estava. Mas havia uma família e essa família foi a razão de Deus. Foi assim que aconteceu? Não. É uma historinha para falar que Deus, por uma família, teve misericórdia da humanidade toda, gente. A Torre de Babel. Para que é que temos a Torre de Babel? É a torre da confusão. O homem querendo, já no princípio, quando a serpente tentou a Eva, come, tu não vais precisar de Deus. No capítulo 11 nós temos a Torre de Babel, que é a mesma coisa. Nós vamos chegar lá no céu e vamos usurpar um pouco da sabedoria que esse Deus tem escondida para ele, e nós já não vamos precisar mais de Deus. E vem a confusão. Historinhas, livro do Gênesis, os primeiros 11 capítulos são historinhas para falar verdades sobre Deus. Depois temos o início da história da salvação, que começa no capítulo 12, e aí sim, aí já é história. Aí começa a história do relacionamento do povo hebreu com Deus. Chama Abraão, vai-lhe dizer, aliás, o único homem rico da Bíblia que não regateou, não diz, não dá para mim. Ele diz, eu vou fazer exatamente como tu me está pedindo. É claro que Deus está pedindo a Abraão um sacrifício muito grande. Deixas a tua terra. Mas em compensação, Deus nunca fica em débito. Em compensação ele diz, mas eu vou dar, se tu obedeceres, eu vou dar o que tu mais queres. E o que Abraão mais queria era ter filhos.
Então, olha, vais ter uma descendência como as estrelas do céu. Nossa! Hein? Os teus capatazes estão com dificuldades de pasto porque tens muito gado e pouca terra. Eu vou te dar terra. Só obedeces àquilo que eu te peço. Então, Abraão diz que sim e a proposta divina se concretiza. Abraão, Isaque e Jacó são os patriarcas, todo mundo conhece essa história. Veio a fome no Egito e então vem a história de Moisés, depois de 400 anos de estadia lá no Egito. Primeiro muito bem porque o José era um ministro da agricultura, mas depois veio um outro prefeito e aí a coisa complicou e de gente privilegiada viraram escravos. Foram 400 anos de escravidão e então Moisés veio com essa missão de Deus libertar o povo. Temos então a história do Gênesis. José no Egito, né, bordando, fazendo o que achava que era bom. Vem o Êxodo. O Êxodo é a saída do povo hebreu do Egito. Lembramos-nos da passagem do Mar Vermelho, o canto de Miriam, né? A irmã de Moisés fazendo festa, agradecendo a Deus, e depois Deus dizendo para Moisés: todos os anos tens que fazer uma festa neste dia, todos os anos, para lembrar a Páscoa. Eu trouxe morte para os teus inimigos, eu trouxe proteção e libertação para ti e teu povo, portanto façamos festa todos os anos. Isto é o Êxodo. Depois do livro do Êxodo, lembrem que Moisés teve que lutar porque o povo no deserto passou muito aperreio e então a toda a hora já dizia: era melhor que a gente tivesse ficado no Egito. Às vezes o povo é ingrato, hein? Não podemos esquecer isso. Até que chegou uma certa hora em que Moisés jogou a toalha e disse: não quero mais, isto aqui é mais para mim. E Deus vai lá e diz: espera lá, eu é que sou o dono, tu és o meu trabalhador, vai. Assim é a história de Deus com o ser humano. Vamos então ao terceiro livro. Esse aí não tem muito que saber, é o livro dos Números. É só a numeração, quantas tribos eram. A terra dos hebreus foi distribuída, a terra da Palestina, pelas 12 tribos, e então quantas pessoas tinha em cada tribo, tudo histórias com respectivos números, por isso é que se chama o livro dos Números. Tem uma ou outra historinha nesse livro que às vezes a gente até se interessa, mas eu deixo isso para outra oportunidade. Depois tem o livro de Levítico. Levítico é de Levi. Levi é um filho de Jacó. Levi não recebeu terra na Palestina. E por quê? Porque essa tribo ficou com a responsabilidade da liturgia. Quem trabalha direto na igreja não faz plantações. Então veio o dízimo. O dízimo era para dar à tribo de Levi o sustento. Vocês cuidam da liturgia, vocês cuidam da igreja, da limpeza, de tudo o que está à volta do templo, nós providenciamos a comida para vocês. Ora, Levítico fala de todas as regrinhas que os judeus tinham que seguir, não apenas na igreja, no templo, mas principalmente no dia a dia. Então, o que pode e o que não pode. E aí, gente, o livro do Levítico entra em tantos detalhes que a gente fica assombrado. Às vezes a gente até acha que é cruel. Porque é que uma pessoa que está leprosa tem que ser imediatamente mandada embora e nunca mais fala com essa pessoa. Por quê? Porque naquele tempo a lepra, a hanseníase, era contagiosa e na hora em que você era contagiado, se você não se separava, era a família. Se a família não se separa, vai ser a tribo. Se a tribo não se separa, vai ser o povo todo. Isso não podia acontecer, porque a promessa era: dentro deste povo vai nascer o Messias. Então as autoridades sempre faziam questão de ser extremamente rigorosas. Não como agora o coronavírus, em que o pessoal diz: olha, isolamento, mas todo mundo anda por aí
com máscara, sem máscara. Bom, naquele tempo eles eram. Então o livro do Levítico é muito, muito exigente com todos os detalhes. E vai fazer, se o dia de domingo ou sábado é dia do Senhor, é para o Senhor que tens que trabalhar. Não, melhor, não trabalhas de jeito nenhum. Rezas. Mas é dia de descanso. Não há trabalho. No Egito trabalhaste. Bom, tudo isso é Levítico. Ora, isso também levou ao exagero, porque os fariseus, pegando essas leis do Levítico e os costumes que eles tinham no tempo de Jesus, e um pouco antes de Jesus nascer, eles multiplicaram as leis dos 10 mandamentos em 613 leizinhas, leis pequeninas, que tinham a mesma importância que os 10 mandamentos. Se você não as cumpre, você está fora do amor de Deus. Aí se tornaram muito preconceituosos. É a história da seita, digamos, dos fariseus no tempo de Jesus. Voltamos então ao Levítico, quarto livro da Torá, do Pentateuco. O quinto, qual será? A segunda lei, Deutero quer dizer segunda. Nomos, leis. Deutero é igual a segundo. Nomos. Nomos é lei. Portanto, o livro que apresenta a segunda lei. Qual é a primeira? A primeira está no Êxodo. É os 10 mandamentos. Lá no capítulo 21, nós vamos ver todas essas, 18 até 21, o detalhezinho das leis, no livro do Êxodo. No Deuteronômio, é o último livro do Pentateuco, que nos vai apresentar de novo os 10 mandamentos num outro contexto. Então, por isso se chama Deuteronômio. É um livro bem mais moderno, digamos assim. Não tem a idade que tem os outros 4 livros. Foi escrito muito, muito tempo depois. Ok? Ora, vamos então lembrar. Depois disso, nós temos a conquista da Palestina. E vamos ter o livro, então, Josué. Josué faz o trabalho de conquista da terra prometida. Deus diz a Moisés: tu aprontaste, tu não foste 100%, então tu não vais poder participar dessa terra prometida. Mas, então, Josué faz esse trabalho. Depois de Josué, da conquista da terra prometida, e aqui também é importante a gente lembrar que a invasão de terra, se você lesse o livro de Josué, esse sim que é a invasão de terra, que chega lá e diz assim: deixa-nos passar. E eles disseram: mas quem são vocês? Não importa, deixa-nos passar. Não deixamos. E as tribos se unem e matam toda a gente. Então, gente, quando a gente diz invasão de terra, ocupação, invasão de terra, na Bíblia estaria um exemplo de invasão de terra terrível. Hein? Cuidado, não usemos a Bíblia para tudo, porque aí nós podíamos justificar ir invadir uma terra, matar a família deles e ficar com a terra deles. Isso não é cristão, hein? Mas na Bíblia isso aconteceu. O livro de Josué apresenta isso. Então, depois de Josué vem o livro dos Juízes. O livro dos Juízes são 200 anos, gente. A melhor época da vivência da lei de Deus no povo hebreu. Toda a história. Desde os 10 mandamentos, Monte Sinai, até Jesus Cristo, o melhor tempo de mais fidelidade, de mais irmandade entre as tribos, foi nos tempos dos juízes. O último dos juízes foi Samuel. Os filhos de Samuel aprontaram. Os filhos de Samuel aprontaram. E aí o povo começou a dizer: acabou o tempo dos juízes. Eles já não são o que deveriam ser. Até os teus filhos já estão meio sem vergonha.
queremos um rei. E o Samuel é o que vai dizer, gente, tá ruim com os meus filhos, vai ficar muito pior com um rei. Sabe por quê? E aí, no livro de Samuel, ele vai dizer, olha, se vocês querem um rei, ele vai ter soldados. Quem são os soldados? São os teus filhos. Ele vai ter mulherada lá no palácio. Quem são as tuas filhas? Ele vai cobrar taxas e impostos para manter toda essa estrutura. De onde é que vem o dinheiro? Da tua família. E quando for preciso fazer guerra, quem vai morrer? É na tua família. E para fazer um festaço, eles vão precisar de muita gente que trabalha para eles. Tua família. E vai trabalhar de graça. Cuidado, porque ele vai impor. Se tu quiseres te opor a ele, ele te corta as orelhas, para não cortar o pescoço. Mesmo assim, o povo disse, nós fizemos uma reunião no grupo de vizinhos e na associação de bairro, e nós aqui na cidade dissemos que queremos um rei. Fim de papo. Aí Samuel vai conversar, consultar Deus, Javé, Senhor, o povo está sem juízo. E o que é que Deus diz para Samuel? Dá para o povo o que eles pedem, mas primeiro avisa-os, mas obedece, porque eles também vão aprender. E aí começa então a monarquia com o primeiro rei. O primeiro rei dos hebreus foi Saul. Não deu muito certo. Vocês conhecem a história de Saul com Davi, porque o povo começou, por causa daquela luta com Golias, era uma pequena ciumeira entre o Saul e o Davi, que matou o Golias. Então o povo começou até a fazer historinhas, cantar canções, dizendo que se o Saul matou 1000, o Davi mata 10.000. Então essa ciumeira levou a um problema de relacionamento muito sério. Pronto, gente. Já estamos falando demais, então, estamos falando da história do povo hebreu, por isso nós estamos no livro de Samuel. O primeiro e o segundo livro de Samuel já começa a trabalhar as peripécias dos reinos. Samuel vai ungir, e então o primeiro livro de Samuel vai trabalhar mais Saul. O segundo livro de Samuel vai trabalhar mais o reinado de Davi. Davi, que era como nós talvez, muito, muito pecador, mas que se arrepende. Então ele, apesar de ter aprontado, tem sempre a proteção de Deus. Nós lembramos a história no segundo livro de Samuel, aquela história em que o sexo domina a cabeça do chefe. E foi quando Davi se apaixonou pela vizinha. Não pensem que é coisa de agora, não. Já no tempo do rei. Esta historinha o pessoal gosta de escutar. Ele se apaixona pela vizinha, ela é bonitinha, mas, claro, tem marido. Opa! Então ele, na malandragem, começa a arquitetar. Jesus vai dizer, o pecado começa quando tu organizas o pensamento para pecar. Aí já está o pecado. Foi isso mesmo. Davi começou a pensar, o que é que eu vou fazer para eu poder pegar essa mulher? Já sei, vou fazer ela ficar viúva. Mas eu não posso matar, porque a lei não me permite que eu mate o marido. Isso. Aí eu estava frito. Então ele arquitetou um jeito, manda o marido dela para a guerra, diz ao pessoal, olha, colocar ele lá numa situação meio complicada, e quando a coisa estiver mesmo brava, vocês façam vista grossa e deixem ele morrer, porque é desígnio do rei. E assim aconteceu. E morreu o marido, e Davi foi consolar a viúva e trouxe-a para o palácio como esposa. E essas coisas aconteciam para Samuel. O primeiro é Saul, o artista, a estrela. No segundo, Samuel, a estrela é o rei Davi. Pronto. Então vamos agora ao primeiro e o segundo livro dos reis.
vem a seguir então. Como fala o nome, livro dos reis. Portanto, a história dos reis hebreus. Quem tem muita fé, eu aconselho a não ler esses livros, porque tem muita mortandade, tem muita vingança, tem muito ciúme e às vezes tem assassinatos de famílias inteiras para serem reis. Isto aconteceu também no povo hebreu. Então nós lembramos que depois de Davi veio o famoso Salomão. Salomão foi o maior dos reis do povo hebreu. Mas logo a seguir a Salomão, este homem, importantíssimo na história dos hebreus, porque a Palestina alargou o seu território. Então, é o único tempo em que o povo hebreu teve um pouquinho de, ou melhor, foi respeitado pelos países vizinhos no tempo de Salomão. Mas logo a seguir veio uma grande tragédia. O Josino daquele tempo. Tinha o Joraci e tinha o Josino. O filho mais velho era o rei e o outro filho vai dizer: não, esse meu irmão está aprontando demais, se vocês me colocam a mim como rei, eu tiro os impostos. Acho que foi o João Piloto, numa das eleições, dizia isso. Eu não... isenção de impostos para todo mundo. Votem em mim, que era. Então ele conseguiu uma turma. E houve, então, uma luta muito feia entre os dois irmãos. E, finalmente, para que se acalmar, o país da Palestina, que já é pequenino, o nosso município, que tem 24 mil quilómetros quadrados, é quase do tamanho da Palestina. Pois esse país da Palestina foi dividido em dois. O Reino do Norte e o Reino do Sul. Um irmão fica com uma parte, o outro irmão fica com a outra. Ora, isso aí já deu, o território já era pequeno, imagina agora. Então, as tribos de cima e as tribos de baixo. Começou aquela confusão e aí vem então os profetas falando de uma maneira muito rígida sobre o que Deus quer. E então, no primeiro livro dos Reis, nós temos o profeta Elias. Primeiro livro dos Reis, a estrela é Elias. São muitos os reis. E esses livros dos Reis falam dos dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Uma vez eles falam, lá em Jerusalém governou fulano tantos anos e ele aprontou, fez coisas que Deus não gostou. E então Deus permite que ele morra depois de 3, 4 anos de rei. Se ele faz coisas que Deus gosta, ele fica mais tempo. Então o símbolo, se ele fica muito tempo, é porque ele seguiu mais ou menos. Mas normalmente era assim. Eles, passado um tempo, se apaixonavam pelo poder. O poder corrompe. E então no fim do reinado deles, eles começavam a cansar de ser gente boa e aprontavam. E aí, lá vinha um outro rei que o tirava. Então, no primeiro livro dos Reis, o profeta Elias tem histórias lindíssimas, a história de Elias. E o segundo livro dos Reis é o discípulo de Elias, o Eliseu. É aqui que nós encontramos essas histórias bonitas de aquela que estava para morrer por causa da fome e passa o profeta e diz: ei, tens alguma coisa que comer? Me desculpa. É a última manada de farinha para fazer o pão. Eu e o meu filho não temos mais nada. Não choveu, não temos produção, vamos morrer. E eles já eram magrinhos. Então Elias diz: mas faz comida, Deus vai te abençoar. Faz também, põe-me aí na tua lista de convidados para o almoço. E então a farinha não faltou mais na lata. Ela ia tirar e ela sempre a farinha enchia. Tem outra passagem bonita também, em que o profeta passou pela casa e a mulher diz: o senhor não queria, toda vez que você passa aqui, almoçar conosco. Se quiser jantar, aí fala com o marido:
Aí se o marido fosse ciumento, hein? Mas não era. Então ela diz, olha, só pode ser um homem de Deus, vamos tentar ser hospitaleiros com ele. E o marido diz, bora, qual é a tua ideia? Além da comida, vamos dar dormida também para ele. E é bom, nós não temos muita situação para dar muito. Primeiro aí na varanda. E aí, passou um tempo, a mulher diz, olha, sabes o que é que nós vamos fazer? Eu acho que se nós tivéssemos um quartinho para ele. O marido olhou para ela, tu não estás exagerando? Não, se é para Deus, vamos fazer. E o marido então fez. Então todas as vezes que o profeta passava, ele já sabia, não apenas tinha comida, mas tinha também aposento, os locais para passar a noite. Então, esse profeta um dia, às vezes o profeta também fica meio pateta, como o padre que fica assim meio distraído, né? Aí o profeta não sabia nem dizer obrigado para a dona, né? Aí um dia ele veio com o rapaz e o rapaz dormiu junto. Viu como a mulher era generosa e dá uma cutucada no profeta. Poxa, nós estivemos lá na casa deles, nós comemos, nós dormimos, nós nos limpamos e estamos na viagem e o senhor, eu não escutei nem sequer uma palavra de agradecimento, nenhum obrigado sequer. Que coisa! Aí o profeta, tu é meio abestado, mas tu tem razão. Aí, olha, porque às vezes é assim mesmo, o padre também às vezes esquece dessas coisas. E então, na outra vez, ele aproveita para dizer um obrigado especial para a mulher. E vai dizer para ela uma coisa que ela considerava impossível. E é uma história já repetida na Bíblia, em que ele vai dizer assim, olha, em agradecimento de toda a tua ternura em nos acolher, porque agora já andava sempre também com o seu coroinha, em agradecimento, na próxima vez que eu venha aqui, tu vais ter um filho nos teus braços. E ela diz, é bonito o senhor dar um agradecimento, mas menos. Não exagera, porque eu já passei desse tempo. Não alimenta para mim ilusões que não vão ter, porque é bonito você agradecer, mas eu não gosto que me faça promessas que não se vão cumprir. Obrigado, que Deus te abençoe. Mas tiveram relação e ela ficou gestante. Então essa história é extraordinária para nós vermos que quem faz trabalho para Deus, Deus nunca se deixa vencer em generosidade. E mesmo que ela tenha dito que era impossível, como em tantas outras situações, não vou ter filhos de jeito nenhum. Tá? Deus faz com que ela seja mãe. Então, é o livro do Reis que nós teríamos aqui agora no nosso estudo bíblico. Veja como eu trouxe lá do primeiro livro do Gênesis e estamos então aqui já nos livros históricos. O primeiro livro histórico é o livro de Samuel, o segundo livro histórico é o segundo livro de Samuel, o terceiro livro histórico é o primeiro livro do Reis e agora nós no estudo bíblico estamos no segundo livro dos Reis. Pronto, vamos fazer uma pequena pausa.